Iniciando os trabalhos no YouTube. Já enjoaram? Vocês já enjoaram de mim? O microfone tá funcionando? O YouTube tá ok. Me digam se vocês me ouvem. Se eu vou começar a falar e aí depois de 20 minutos alguém vai falar: "Ué, microfone!" Tá funcionando meu microfone? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Diga para mim, estão me ouvindo? Tão bonitinho ver as mesmas pessoas. Já vocês vão me odiar. Tudo bem, faz parte. Depois passa. Muito bom dia para vocês. Estamos aqui no dia 7 de novembro, Novembro Azul, pelo Diabetes. Mini lives diárias às 9 da manhã, conversando sobre 101 dicas para pais de crianças com diabetes. Bom dia, Gleiciane. Bom dia, Márcia. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Li. Não sei o nome das pessoas. Eu confesso que estava preparando a live de hoje e me perdi. Me perdi porque eu comecei a levar a live, o assunto, para um lado que eu falei, cara, eu acho que eu não quero levar para esse lado. Porque o assunto ele pode gerar várias... Ai, Naura! Bom dia, Inaura! Eu sabia que você era conhecida, mas que você estava com outro perfil, enfim. Então, eu fiz uma preparação aqui e ela acabou indo para um outro lado que eu não... Então, vou fazer o seguinte. Eu vou ler essa dica, que eu achei interessante. Não vou trazer só a minha opinião, a minha versão, a minha história. Eu vou ler. Então, vamos lá. Aproveite. Gente, a minha leitura, ela fica um pouco truncada. Por quê? Deixa eu contar rapidão. O livro, ele é em inglês. E eu fui professora de inglês por 15 anos. Quando a gente é fluente numa língua, a gente pensa e a gente formula as coisas já nessa outra língua. E como eu não trabalhava com tradução, porque a pessoa que trabalha com tradução, ela treina essa tradução rápida das coisas, né? Então, ela vai ouvindo em inglês e vai falando em português, ou ela vai lendo em inglês e vai falando em português. Eu não tinha esse treinamento. Então, eu leio em inglês e as coisas vão se formando em inglês na minha cabeça. Então, às vezes, demora um pouquinho para vir a mesma expressão em português. Eu li tudo aqui, botei umas palavras para me ajudar, mas às vezes parece que eu não sei ler, mas não é isso. É porque eu estou tentando achar a melhor palavra para nós aqui no Brasil, tá? Então, assim, paciência. Eu não sou a melhor contadora de história. Um dia, quem sabe? Histórias traduzidas simultaneamente. Então, vamos lá. Aproveite os aniversários, as férias, os feriados. Ele vai contar a história dele aqui. Vamos lembrar que a filha dele teve o diagnóstico de diabetes tipo 1 aos 2 anos de idade em 1989. As datas são importantes, eu vou tentar colocar aqui algumas coisas no meio da leitura. Quando a nossa filha era pequena, os cuidados com diabetes eram muito diferentes do que eram hoje. Ela usava insulina regular e NPH, e um teste de glicemia demorava 2 minutos para dar o resultado. Hoje, a gente coloca o sangue numa tirinha e parece que demora muito 5 segundos, 3 segundos, não é? Até porque hoje a gente tem um sensor que a gente vê no mesmo segundo. Imagina, na década de 80, uma criança com 2 anos usando NPH irregular, você botava o sangue da criança na tira e tinha que esperar 2 minutos. Acho que 2 minutos era uma eternidade. Enfim, eles anotavam todas as glicemias e as doses de insulina no papel, numa tabela, num diário glicêmico.
Os aniversários e os feriados e as férias, ela sempre tinha glicemias maiores do que o usual, do que o dia a dia, por todas as razões que você possa imaginar. Então, quem é pai de uma criança com diabetes, ou você, adulto hoje, que teve diabetes desde cedo, a gente sabe, na verdade, todo mundo que lida com diabetes sabe de todas as coisas que são capazes de interferir uma glicemia. Então, nesses momentos de festas e férias, eles também tinham várias glicemias alteradas. Ela comia mais do que os pais tinham planejado, ou aquela alimentação, aquele bolo, aquele doce, aquele salgado, tinha mais carboidrato do que eles imaginaram ou do que eles tinham calculado. E a insulina regular que eles aplicavam demorava muito para agir. Então, eles tinham tudo isso. Eles tinham um teste de glicemia que tinha que aguardar 2 minutos para ver o que estava acontecendo. Eles tinham insulina NPH irregular. Eles tinham alimentos diferentes da rotina deles que eles não sabiam lidar. E davam um valor de glicemia alterado. Então, a vida com diabetes tipo 1, em meados da década de 80 e 90, era isso, tá? Quando eles iam na consulta, eles faziam uma consulta a cada 4 meses. Hoje isso é mais ou menos assim aqui também. 3, 4 meses a gente já tem que fazer uma nova consulta. Então, quando eles levavam essas anotações para o médico, o médico ele fazia uma anotação, ele circulava as glicemias que estavam alteradas e fazia uma anotação nessas glicemias. Aniversário, festa, ele perguntava, né? A gente sabe, a gente que leva o filho, a gente sabe. O médico pergunta: aqui, em 2 de dezembro de 1989, o que aconteceu aqui que essa glicemia estava mais alta? Então, os médicos adoram fazer essas perguntas, né? Enfim. Então, o próprio médico, ele circulava essa glicemia mais alta e anotava: aqui foi um aniversário, aqui foi uma festa, nessa semana aqui ela foi um feriado, ela estava de férias, né? E ele tocava a consulta. O médico, tá escrito assim, ó, ele nunca criou uma confusão, ele nunca brigou, ele nunca chamou a nossa atenção por causa dessas glicemias ocasionais mais altas, porque ele sabia que a gente estava aproveitando a vida, que a gente estava aproveitando os aniversários, que a gente estava viajando de férias. E ele sabia e ele sabe que existem coisas muito mais importantes para a gente se preocupar na vida e para a gente fazer na vida do que uma glicemia alta ocasional. Ele estava certo naquela época e ele está certo até hoje. E eu coloquei até um coraçãozinho aqui. E fiquei pensando, né, assim, no que trazer para vocês e no que estender. Então, a primeira coisa interessante que eu gostaria de reforçar aqui é que lá em 1989, 1990, eles não tinham tudo que a gente tem hoje. Então, era uma criança pequena, que usava NPH irregular, que precisava furar o dedo várias vezes, que não tinha um sensor, que não tinha uma seta, que não tinha um transmissor, que não tinha nada. E eles conseguiam se divertir, eles conseguiam viver a vida, eles conseguiam aproveitar estes momentos que existem na vida de todos. A vida inteira vai ter festa, a vida inteira vai ter comemorações com comida, essa é a nossa cultura. Não tem jeito, tá? Então, faz parte da vida todas as pessoas com diabetes participarem desses momentos, não deixar de ir. E quando a gente tem um filho e logo vem o diagnóstico, muita coisa acontece. A gente prefere não deixar a criança ir para uma festa. A gente, enfim, né, não deixa num passeio da escola.
As crianças acabam deixando de ser convidadas para as coisas, porque, né, às vezes o pai do amigo percebe que é tanta coisa desnecessária que uma família passa. Então ele diz aqui que a gente tem que aproveitar. Sim, vai dar uma alteração na glicemia, paciência, corrige vida que segue. Mas eu quis trazer, eu vou trazer um negócio aqui que é o seguinte. Hoje, a gente consegue passar em qualquer padaria, qualquer bairro, tem uma loja da Sodier e você consegue comer um bolo de festa. Hoje, a gente tem acesso ao McDonald's, a comidas industrializadas, fast food, como nunca tivemos antes. Hoje a gente pode comer uma pizza 2, 3 vezes por semana. Antigamente, nossa, minhas filhas odeiam. Na minha época, quando a gente vem com esses papos, né? Então, muito provavelmente aqui, em 1980, 1990, bolo de festa, brigadeiro, salgadinho, essas coisas eram esporádicas. Então, esporadicamente, participar de uma festa, comer uma coisa diferente, era ok, porque no dia a dia não tinha essas coisas. Essa é a reflexão que eu escolhi trazer para vocês. Sim, nós temos que aproveitar esses momentos, mas eu acho que nós estamos vivendo férias, festas, comemorações na questão alimentar todo dia. Todo dia. Isso eu acho que é um problema. Só que hoje, ao mesmo tempo, a gente tem insulinas muito melhores, pontas de dedo que saem em 3 segundos, sensores que te dizem o que vai acontecer, o que está para acontecer. Então, na realidade de hoje, esta visão de aproveite as férias e as festas é diferente. Deve ser diferente, eu imagino. Tá fazendo sentido o que eu tô tentando explicar para vocês? Hoje a gente tem acesso a essas coisas, até na verdade, as coisas que eram muito bacanas 15 anos atrás, 20 anos atrás, hoje já não é mais novidade. A gente esperava muito o nosso aniversário para comer um bolo com cobertura, um bolo com recheio. A gente esperava cair o dinheiro para a gente poder comer no McDonald's. Antes, gente, existia festa de criança no McDonald's. Hoje, uma festa de criança no McDonald's. Ai, puta, festa no McDonald's. Ai, já cansei de comer hambúrguer do McDonald's. Hoje não tem graça. Hoje, um alimento que era, nossa, super especial, esperado, hoje já não é mais. Hoje a gente aproveita todos os dias. Hoje, todo final de tarde, a gente tá meio cansadinho e a gente se dá um docinho. Ou a gente dá um docinho pro nosso filho. Hoje, a gente tem uma tecnologia absurda, né? A gente tem acesso a insulinas maravilhosas. Mas ainda tem gente não deixando o filho ir para uma festa. Enfim, essa dica 32 me trouxe tantas reflexões que eu me perdi, como eu falei no início da live. Eu me perdi sobre o rumo que dá. Porque sim, concordo que temos que aproveitar festas, férias e feriados. Mas talvez eu entenda que nós já estamos aproveitando tudo isso todos os dias. Entende? Não, entende. Não, então era isso, assim. Tá difícil tirar. Tô querendo aqui tirar alguma coisa assim muito interessante, mas até pelas coisas que eu tenho visto essa semana, eu acho que a gente tá, talvez, curtindo muito mais a vida do que a gente deveria. Talvez seja essa a reflexão. Talvez em 1990 a gente tivesse que, sabe, estimular os pais a levarem os seus filhos para curtir mais a vida. E hoje, talvez em 2024, a gente tenha que pensar, cara, será que a gente não está curtindo a vida além do que deveria? Será que a gente não precisa, de repente,
começar a restringir certas coisas? Será que de repente não está na hora da gente não se permitir tanto ou não permitir tantas coisas aos filhos? Hoje a gente vive também um momento assim na verdade, hoje não, né? Desde o... Cara, eu li um livro, acho que foi esse ano, se eu não me engano. Eu chamo de A Minha Bíblia, essa é a minha Bíblia do diabetes. Esse livro chama Repensando o Diabetes. Claro, é um livro em inglês também, porque não tem literatura no Brasil sobre isso. E esta Bíblia me fez repensar muitas coisas. E me trouxe uma história, a história da insulina, a história do diabetes, que era uma coisa que eu não tinha lido ainda. E desde da descoberta da insulina, existe esta polarização, né? Ou seja, dois grupos de pensamentos diferentes. Um grupo é: se eu não tolero bem o carboidrato, eu preciso lidar com esta questão da mesma forma que eu lido com alergias e outras intolerâncias. Então, tem o grupo que diz, desde 1920, tá bom? Tem um grupo que acredita que, se eu tenho problema com lactose, eu tiro lactose da minha dieta. Eu não me entupo de enzima. Se eu tenho problema com ovo, eu tiro o ovo da minha dieta. Se eu tenho problema com glúten, eu tiro o glúten da minha dieta. E eu não fico me entupindo de outras farinhas. Se eu tenho problema com açúcar, com carboidrato, eu tiro o carboidrato da minha dieta. E eu não fico tentando dar insulina para queimar esse carboidrato todo que eu como. Então, existe o grupo que entende que se o corpo tem dificuldade de lidar com algo, você tira aquele algo da vida. Se eu tenho alergia a camarão, eu paro de comer camarão. Eu não como camarão e me entupo de antialérgico. Então tem esse grupo, certo? Só que ao mesmo tempo, na mesma época, 1920, tá? Tem um grupo que fala, pô, vamos curtir a vida. Só que, gente, era 1920, tá? A vida já é tão difícil, né? A vida já traz tantas restrições que, poxa, vamos deixar a pessoa comer do jeito que ela quiser. Vamos dar insulina para ela. Vamos dar insulina para ela. Só que a gente está falando de uma época onde a gente tinha uma insulina que era regular, a gente tinha uma seringa de vidro, a gente tinha um xixi num reagente lá, que tinha que ferver o xixi, pingar umas gotinhas e ver. E o xixi, ele... Nossa, tem um fio de cabelo aqui, parece que tem um bicho. O xixi, ele dizia para nós como estava a glicose no meu sangue 4, 5, 6 horas atrás. Eu não podia fazer nada com aquela informação. Eu olhava um xixi alterado e falava, putz, estava alto. Então, desde a descoberta da insulina, a gente tem essa polarização, tá? Ou seja, um grupo que diz, cara, se eu não posso, eu não como. E o outro que diz, fala, tá, eu não posso, mas assim, tem insulina, sabe? Deixa eu curtir a vida. 1920. Eu só via meu xixi, eu só usava insulina regular, a agulha era deste tamanho, tinha que ferver a agulha no vidro. Beleza. Só que hoje, gente, hoje é outro mundo. Hoje a gente reclama demais, não é? Hoje a gente é mimizento. Hoje a gente tem sensor. Hoje a gente tem bomba de insulina e a gente tá reclamando, e a gente tá choramingando, e nada é bom pra gente. Então, hoje, com toda essa facilidade que a gente tem, acesso a insulinas modernas, acesso ao valor da glicose instantaneamente, em 1 segundo, acesso a todo tipo de alimento que a gente pode imaginar a hora que a gente quiser do nosso dia. Será que a gente ainda precisa se permitir tanto? Todo dia? Onde isso vai levar a gente? Eu postei a história da Lib, era Lib? Hoje nos stories. Ela é
a pessoa mais velha viva com diabetes tipo 1 hoje. Ela tem 92 anos, tem diabetes tipo 1 há 81 anos. Eu acho que depois dela vem o Dr. Bernstein, que eu acho que vocês já ouviram falar. O Dr. Bernstein, ele foi o cara que era do grupo da restrição, tá? Se o meu corpo não lida bem com carboidrato, não me entupirei de carboidrato, não comerei carboidrato e compensarei com insulina. Ele era deste grupo. Ele está vivo até hoje. A Lib, ela era deste grupo. O que ela entendeu? Se eu quiser viver bem, se eu quiser ter uma vida longa e saudável, eu preciso respeitar o meu corpo. O que é respeitar o meu corpo? Eu tenho uma condição onde eu não posso, onde eu não lido, onde eu não tolero carboidrato. Então, eu não vou me entupir de carboidrato. 92 anos, 81 anos de diabetes. Numa época onde não tinha ponta de dedo. Gente, parece besteira, né? Mas olha que eu gosto disso, de saber dessas datas, porque isso situa a gente na realidade, tá? Insulina foi descoberta em 1920. Até 1960 não tinha não tinha glicosímetro. Quando os glicosímetros surgiram, eles eram caríssimos, caríssimos, era impossível a pessoa ter um glicosímetro em casa. Só tinha em consulta médica. Então pensa comigo, a pessoa tinha que ferver o xixi e pingar uma gotinha para fazer uma reação, dar uma cor. Ela só sabia a ponta de dedo dela numa consulta, ela sabia uma ponta de dedo numa consulta lá com o médico. Em 1980, começaram a surgir os glicosímetros para a gente usar em casa. E eles eram muito caros. Vocês sabem por que eles resolveram fazer os glicosímetros e levar os glicosímetros, deixar o paciente levar o glicosímetro para casa? Isso começou com as grávidas que tinham diabetes, né? Quando uma mulher com diabetes engravidava, quando uma mulher com diabetes engravidava, o médico, para conseguir acompanhar melhor, pedia para ela ir uma vez por mês na consulta para fazer uma ponta de dedo. Ou deixava ela internada no hospital para poder ver como é que estava. E aí uma das médicas um dia, com uma paciente dela, falou, leva meu aparelho para casa, né? E essa paciente evoluiu super bem na gestação. A gente está falando, gente, de 1960, tá? 1960! Fui logo ontem, 1960. Foi ontem. E aí as grávidas começaram a ter mais acesso e começaram a melhorar o controle glicêmico delas. Eu vou falar controle, tá? Apesar de essa não ser a palavra mais legal. E aí o que eles entenderam? Se as grávidas podem levar, por que todas as pessoas com diabetes não podem levar também? Não podem fazer a ponta de dedo em casa? E aí a indústria começou a trabalhar para que as pessoas pudessem ter acesso a um glicosímetro. Gente, em 1980, quando eu nasci, eu sou velha, tenho cabelo branco. Quando eu nasci, as pessoas nos Estados Unidos, tá? Porque para chegar no Brasil deve ter demorado um pouco mais. Começaram a fazer ponta de dedo em casa. Vocês sabem quando que surgiu a primeira insulina rápida, a Humalog, a Lispro? 1996. 1996. Até então, todo mundo usava NPH regular. Imagina quanto isso custava e quanto demorou para chegar no Brasil. A Lantus, que é a insulina lenta, que todo mundo usa hoje, nossa, imagina. Que muitas pessoas conseguem usar hoje, graças a Deus, e que já entrou na lista de medicação que o governo dá, no ano 2000, no ano 2000, surgiu a Lantus. Não no Brasil foi depois. Olha o tanto que evoluiu em 20 anos. E da mesma forma que o tratamento evoluiu, o acesso a tudo evoluiu. Né? Então, a minha reflexão aqui é,
Será que hoje, com tanta tecnologia, com tanto acesso, será que hoje a gente precisa tolerar certas coisas? Será que hoje a gente precisa se mimar tanto? Será que hoje a gente precisa se permitir tanto? Será que hoje a gente precisa comer doce todo dia? Será que hoje a gente precisa. Entende o ponto que eu quero chegar? Será que hoje a gente precisa viver como se não houvesse amanhã? Comer tudo? Só se vive uma vez? Em 1920, né? Sei lá, eu até entendo. Mas hoje? Hoje a gente precisa comer hambúrguer toda semana? Pizza toda semana? Engraçado, não tô falando só de diabetes, né? Parece, mas será que, né? Será que hoje, como a tecnologia, o acesso a tudo é mais fácil, será que hoje a gente não pode, então, segurar um pouco a onda no nosso estilo de vida? Porque não me parece que as coisas estão funcionando. Podemos ver, nunca tivemos uma população tão obesa, nunca tivemos uma população tão doente. Será que não foi porque as coisas ficaram bem mais fáceis? Vocês sabiam que 80% da população com diabetes tipo 1 está com 80% da população com diabetes tipo 1 está com obesidade e sobrepeso? Você sabia que 50% da população com diabetes tipo 1 usa medicação para diabetes tipo 2? Porque eles engordaram tanto que eles desenvolveram resistência à insulina. Vai ter um dia que a gente vai falar sobre isso, só que é o diabetes duplo. São pessoas com diabetes tipo 1 que viveram a vida ou vivem a vida como se não houvesse amanhã, comendo como se não houvesse amanhã, comendo como se a exceção fosse semanal. Gente, uma exceção, ela deve acontecer num intervalo de tempo que te faz esquecer quando foi a última vez que você comeu. Se você consegue dar a frequência, não é exceção, não é de vez em quando. Se você come toda semana, é regular, é frequente, não é exceção. Eu também entro em pânico quando eu escuto essas coisas e quando eu vejo esses dados, tá? Porque eu acho que já foi a época da gente, poxa vida, mas a vida já é tão difícil, sabe? Essa agulha gigantesca, essa criança ter que se furar e se machucar, e aí ela não vai comer. Tá na hora. Então, eu não gosto também de falar isso, tá? Porque cabe aqui também, ó. Se vocês vissem o bolo de chocolate que a minha filha, que tem diabetes, fez ontem. Aqui a gente brinca muito. Aqui a gente faz muito bullying uma com a outra, tá? E eu brinco com ela, falo, você esqueceu que você tem diabetes, amada? Mas é uma brincadeira, tá? A gente tem essa liberdade de brincar dessa forma. Então, hoje a gente tem essa polarização também. Então, a gente tem as pessoas com diabetes tipo 1. Me perdoem, eu sei que ela não vai escutar o que eu tô falando, mas a gente tem as pessoas com diabetes tipo 1 que ainda levantam a bandeira de eu posso comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, quanto eu quiser, e eu tenho insulina para isso mesmo e eu aplico. E a gente tem as pessoas com diabetes tipo 1 que já entenderam que, cara, na boa, meu corpo não tolera carboidrato, então eu não vou me entupir de carboidrato para ter que me entupir de insulina. Eu vou fazer uma dieta low carb, eu vou fazer uma dieta cetogênica, eu vou usar o mínimo de insulina possível, e de vez em quando, aí sim, de vez em quando, eu vou olhar um alimento e vou pensar se vale a pena uma glicemia alta ou uma dose extra de insulina para esse alimento. Eu já fui a pessoa que levantou a bandeira do minha filha come o que ela quiser, a hora que ela quiser, é só aplicar insulina. Eu já fui a pessoa, e eu posso até colocar aqui para vocês, que fazia questão, gente, de pedir uma banana split num restaurante depois de um hambúrguer com batata frita, sacar a caneta de insulina e aplicar na frente de todo mundo. Engulam-me. Minha filha tem diabetes, ela pode. Minha filha tem diabetes, ela vai comer. Eu já fui essa pessoa. Me arrependo amargamente, tá? Me arrependo muito. Se eu soubesse o que eu sei hoje, a minha filha de 5 anos nunca mais colocaria açúcar na boca.
se eu soubesse o que eu sei hoje. Ai, mas não pode ter uma vida restritiva. A restrição que você... Presta atenção, vai doer. A restrição que você não faz hoje é a restrição que você vai ser obrigado a viver no futuro. Vocês anotaram? É horrível ter que falar isso aqui, mas é. E eu não tô falando só de diabetes não, tá bom? Não tô falando só de diabetes. Tô falando de todo mundo. A restrição a qual você resiste hoje é aquela a qual você será obrigado no futuro. Credo. Nossa, não era pra pesar. Que nem minhas filhas falam pra mim direto. Pô, mãe, você pesou o clima. Não tem um coraçãozinho subindo nessa desgraça aqui pra mim agora, né? Mas é. Por mais que hoje a gente tenha toda a tecnologia que nos ajude a ter um manejo do diabetes muito legal, muito bom, 100%. Por mais que hoje seja muito, muito, muito mais fácil controlar, credo, manejar o diabetes, está cada vez mais difícil manejar o seu vício, a sua compulsão, o seu peso, a sua disciplina, a sua constância. Eu posso falar, eu posso falar. Porque eu vivo essa desgraça aí do sobrepeso, do vício e de tudo mais. Né? Minha filha, com essa vida de pode comer o que você quiser e aplicar insulina, engordou pra caramba. Engordou muito, mas ela engordou muito. Hoje, ela precisa tomar medicação para controlar o vício em comida. Eu também. Por quê? Porque nós escolhemos o grupo, tá? Por que nós engordamos? Por que ela engordou tanto? Porque nós escolhemos o grupo. Existe insulina. Eu vou comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu vou viver a minha vida e a insulina que lute. Hoje nós lutamos com o peso. Hoje nós lutamos com uma compulsão alimentar. E me coloco no grupo de quem escolheu comer como se não houvesse amanhã. Meu pâncreas está lá lutando também. Daí hoje tem as consequências. Hoje ela toma remédio, ela já perdeu 10 quilos, diminuiu a resistência à insulina, mas hoje temos uma síndrome do ovário policístico que é decorrência dessa insulina a mais que a gente tem aí. Então hoje não tem complicação nenhuma, graças a Deus. Os exames dela, os exames bioquímicos estão ótimos. Mas nós temos uma pessoa que precisa de uma medicação para comer menos, para manter um peso saudável. Ela, eu. E quantas de nós, não é? Então, quando a gente vai falar de alimentação numa família que tem uma pessoa com diabetes, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a alimentação não tem a ver com diabetes. Ela tem a ver com a saúde e o futuro da nação. Então, voltando a dica 32, que era curta os aniversários, né, as férias, as festas, isso era numa época quando a vida era muito restritiva, era muito difícil. Só que hoje a vida não é mais difícil. Então eu acho que dá pra gente curtir menos no dia a dia, na rotina, para poder de fato curtir um aniversário, entende? O problema não é a glicemia alta no aniversário, a glicemia alta nas férias. O problema é que a luta com essa glicemia é diária, porque todos os dias tem bolacha, todos os dias tem bolo, todos os dias tem suco, todos os dias tem pão, todos os dias tem tapioca, todos os dias tem um monte de carboidrato. Aí o problema é a festa? Não, o problema é um McDonald's uma vez por mês. Né? O problema é um sorvete, de vez em quando sai com a tia. Tá? Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, que eu pulei algumas coisas aqui que eu acho que podem ser interessantes. Tudo bem, eu tenho que conseguir manejar o meu celular aqui.
Eu vi um comentário da Pamela que eu gostei muito. Limite não é só sobre diabetes. Meus 3 filhos têm limites alimentares, mesmo não sendo diabéticos. Talvez eu esteja em 1990. Bom, seus filhos com certeza terão uma saúde muito melhor lá na frente. Não é? Hoje, gente, pra mim, tá? Vocês não precisam concordar comigo. Vocês não precisam nada. E eu gosto até que não concordem e gerem uma discussão saudável, tá? É óbvio, eu não vou tentar te convencer do meu ponto de vista, mas eu vou listar tudo que me ajuda a pensar dessa forma. Eu já fui a mãe que deixava comer e sacava a insulina como se fosse assim, é a guerreira, minha filha pode sim, vai comer sim, e o diabetes não vai fazer eu mudar a alimentação. Nossa senhora, hoje eu sou a mãe que fala, pra que você vai comer isso? E pra minha outra filha também, tá bom? Pra outra também. Por que você vai fazer isso? Não, se você vai comer bolo no lanche, então você não vai comer carboidrato na hora do almoço, é carne e salada. Bora compensar isso aí. Mas nunca pensando no diabetes. Sempre pensando na saúde, no geral e no futuro, tá? Vi uma pessoa reclamando que não consegue manter a glicemia na meta porque errou a contagem de um churros e logo depois perguntando o carbo de um pudim. Aí, ó. Não funciona. Não vai dar certo. E você pode acertar o carbo do churros e acertar o carbo do pudim. Hoje, você ficou 100% na meta comendo churros e pudim. Mas eu posso te contar o que vai acontecer no futuro com esse mundo de glicose que você colocou para dentro do seu corpo e que você não gastou e que você armazenou como gordura? A gordura, ela impede a ação da insulina 100%. Então, quanto mais gordura você tem no seu corpo, mais resistente à insulina você precisa, mais insulina você precisa. E quanto mais insulina você precisa, mais você engorda, mais você causa resistência, e aí você entra num looping sem fim. Tá? Ju perdeu muito peso, quer engordar. Quem usa bomba de insulina, quando a gente tem o diagnóstico do diabetes, o nosso corpo, ele é incapaz de usar a glicose como fonte de energia, porque você não tem insulina, porque você precisa da insulina para conseguir fazer com que aquela glicose seja sua fonte de energia. Quando você não tem insulina no corpo, né, que é no momento do diagnóstico, seu corpo começa a usar a sua gordura corporal como fonte de energia para você viver. Então perde-se muito tempo, muito peso mesmo, tá? Se você não tem um bom manejo do diabetes, se as suas glicemias ficam muito altas, ou seja, se tem pouca insulina para a quantidade de glicose que você tem, uma das consequências é você não conseguir ganhar peso. Então, muitas vezes, por falta de insulina, a pessoa se mantém abaixo do peso, tá? Quando a gente começa a usar a bomba de insulina, isso aconteceu aqui em casa, tá? Esse foi um dos momentos. A bomba de insulina, ela traz mais liberdade. Então, uma coisa que eu evitava dar, porque eu não queria dar uma picada extra, com a bomba de insulina eu dou. Todas as pessoas que usam bomba de insulina engordam. Ganham, né? Se elas estavam abaixo do peso, elas recuperam peso, mas se elas não cuidam da alimentação, todas elas engordam. Isso é fato. Gente, isso tem estudo, tá? Quanto melhor a insulinização e maior a permissão que você dá a si mesmo para comer, mais gordo você fica. Isso aí é química / física / fisiologia, tá? O tratamento do diabetes tipo 1 melhorou muito, porém o acesso ao fast food está escrachado. Tudo tá mais fácil. Ter acesso à medicação tá mais fácil, comer porcaria tá mais fácil, mais barato. Muitos blogueiros comendo que não podem, aplicando muita insulina. Aí o pessoal acha que pode, mas na verdade eles nem falam quanto de insulina eles aplicaram.
Não acreditem em blogueiros. Eu já fui blogueira, né? Eu não mentia. Mas enfim. Todas as pessoas só mostram o que elas querem nas redes sociais, tá certo? Então, as pessoas que estão no peso não comem com frequência tudo aquilo que elas falam. As pessoas, os blogueiros que estão com um corpo em dia, com um peso saudável, elas restringem carboidrato. A gente pode fazer uma lista. A gente pode fazer uma lista aqui. Todo blogueiro que defende low carb não está acima do peso. Todo blogueiro que come o que quer, a hora que quer, está acima do peso. Mas isso não é só sobre blogueiros, isso é sobre a população em geral. A gente tem os dois grupos. A gente tem, que nem eu falei, a gente tem um grupo que deve como o que quiser insulina que lute, vão ficar obesos. E a gente tem o grupo das pessoas que prefira low carb, faça cetogênica, reduz os carboidratos, esses caras vão estar mais saudáveis, tá? E vão estar dentro do peso. Não isso é um fato. Isso não é uma ideologia, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Enfim. Pesei o clima mesmo, tá? A insulina pode até lutar e dar certo, mas depois que vai ter que lutar vai ser você. Então, vale a pena sim aproveitar todos os aniversários, todas as férias, todos os feriados, desde que na vida real, ali no dia a dia, teu pé esteja no chão e você coma a menor quantidade de carboidrato possível para você. Tá bem? Desculpa, mas infelizmente eu tenho essa tendência a trazer verdades indigestas, que são muito difíceis de engolir, que são muito difíceis de digerir. Mas o quanto antes a gente abrir o olho para a realidade, melhor vai ser. Tá bem? Um beijo grande para vocês e, enfim, diga-me. Ai, gente, eu tô esquecendo de pedir para vocês comentarem, tá? Ai, ó, chegou aqui um comentário. Cetogênica, meu sonho. Endócrino Nutri diz que é bem complicado para diabetes por causa da proteína. Mentira delas. Para elas é complicado porque elas não sabem lidar. Para elas é complicada a cetogênica porque elas não entendem, não estudam sobre isso, mas saiba que eu conheço muitas pessoas que fazem low carb cetogênica, conheço muitas pessoas com diabetes tipo 1 que fazem jejum intermitente de dias, que fazem carnívora, estão ótimos, maravilhosos, saúde perfeita. O médico que não orienta isso é um médico que não sabe lidar. É um médico que não estuda, é um médico que não quer saber dessa parte. Dá trabalho? Pô, nossa, dá um baita de um trabalho. Um baita de um trabalho. Ele não quer ter trabalho. É mais fácil fazer você comer e mandar você aplicar a insulina, tá? Sim, a dieta cetogênica, gente, ela é super restritiva. É o nome dela. Ela é restritiva. Então, se você acha que esse nível de restrição para você é muito, não faça cetogênica. Faça low carb, já tá. Gente, todo mundo que deixar de comer pão igual louco, tirar fast food da vida, todo mundo que tirar industrializado da vida, automaticamente está fazendo low carb. Low carb é a melhor dieta para todas as pessoas da face da Terra, tá? Todas, 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 todas. Low carb é a melhor dieta para todos, todos, em qualquer idade. Sabe por quê? É só tirar as porcaria que todo mundo tá fazendo low carb. Esse é o primeiro ponto, tá? E, enfim, é isso. Tá certo? Se você acha a cetogênica muito restrita, não faça. Se você acha jejum muito difícil e restrito, não faça, tá? Fica na low carb, que ela é sucesso. Se o seu médico não indica low carb, ele está por fora das diretrizes. A Associação Americana de Diabetes já colocou nas diretrizes os benefícios da dieta low carb. Então, se qualquer médico e qualquer nutricionista não recomenda low carb, sai correndo, mas sai correndo.
sai correndo dele, não volta nunca mais, tá? E eu sou até capaz de encaminhar o PDF, levar o PDF. Olha, você não recomenda low carb, mas a Sociedade Americana de Diabetes sim. Então, desculpa, beijo, não apareço mais aqui. Tá? E o médico que não recomenda a cetogênica, provavelmente ele não sabe lidar. E tudo bem, gente. Nem todo médico, nem todo nutricionista é obrigado a saber lidar com todas as dietas. Eu vou me formar em nutrição e se aparecer no meu consultório um vegano, um vegetariano, eu vou devolver o dinheiro e vou falar para ele, não trabalho com esta população. Por quê? Porque não estudei vegetarianismo e veganismo, não acredito nisto, não acho que esse seja o caminho. Então, desculpa, não posso trabalhar com você. Da mesma forma como já fiz acompanhamentos aqui, eu faço a consultoria, né, de educação em diabetes e tudo mais, e já teve pacientes que eu devolvi o dinheiro e falo assim, ó, eu não trabalho desta forma, não concordo com esse tipo de pensamento, tá? Não concordo. Low carb é quanto de carbo por refeição? Low carb é você evitar alimento industrializado, evitar alimento ricos em carboidratos simples, farinha, açúcar, essas coisas todas. E aí existe um limite por dia, tá? De carboidrato. Então vamos imaginar que 150 gramas de carboidrato por dia para você é low carb. Pô, você não vai comer 150 gramas de carboidrato no café da manhã e não vai comer mais nenhum carboidrato ao longo do dia. Então, a low carb, ela é um jeito mais saudável de comer, onde você exclui alguns grupos de alimento, você distribui essa quantidade de carboidratos ao longo do seu dia. Não tem esse negócio de número, né? 127 por dia tá ótimo, é low carb. Qualquer coisa que tiver menos que 200 gramas de carboidrato por dia já é low carb, tá bom? Eu acho que a questão aqui do low carb é mais na escolha dos alimentos. Não necessariamente ficar tão focado na quantidade da refeição e tudo mais. Certo? Acho que agora vamos. Desculpa pesar o clima, mas é isso aí, gente. Trago verdades. Respira, bebe uma água, que daí fica mais fácil de descer. Tá bom? Eu não sou perfeita, as coisas aqui na minha casa não são perfeitas. Eu sei que uma coisa é você saber e você ter o conhecimento, outra coisa é você conseguir colocar tudo isso em prática, que é extremamente difícil. Luto com isso todos os dias da minha vida, tá? É muito difícil. Tá bom? Beijos.